Então vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 17, 11 a 19. Lucas 17, 11 a 19. E é sobre a passagem da cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Aleluia. Hoje não soube falar assim muito da lepra ou hanseníase, que é uma doença assim que não é muito comum, mas ainda assim existem cerca de 200 mil casos de lepra por ano. Para termos uma ideia, e eu fui pesquisar, a lepra é uma doença transmissível causada por uma bactéria. Afeta maioritariamente a pele e os nervos. Ela progride lentamente, com uma média de período de incubação de cerca de 3 anos. A lepra pode afetar todas as idades e ambos os sexos. É caracterizada por manchas na pele, que pode ser na cor da pele, no pelo, nas unhas, na mucosa. Podem ser avermelhadas ou cor da cobra, castanhadas. Podem ser planas ou elevadas. Não dão comichão, normalmente não doem. Apresentam falta de sensibilidade ao calor, ao toque e à dor. Podem aparecer em qualquer parte do corpo. Então isto é mais ou menos o resumo daquilo que é a doença da lepra. Então Jesus estava indo no caminho para Jerusalém, quando lhe apareceram estes 10 leprosos. A Bíblia fala que estes 10 leprosos lhe saíram ao encontro, mas ao contrário de muitos milagres e de muitos relatos que nós temos na Bíblia, estes leprosos não se aproximaram de Jesus. Estes leprosos ficaram de longe e gritaram de longe para pedir a sua cura. Nós vemos muitos relatos, não é? De muita gente que para receber a cura teve que se aproximar, teve o toque de Jesus, tocou nas vestes de Jesus. Mas estes leprosos tiveram que ficar de longe e eles gritaram de longe: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem compaixão de mim. A lepra tinha uma característica associada a tudo isto que falamos. Associada à doença, a lepra tinha uma característica que ainda era, se calhar, mais terrível que a própria doença. É que a pessoa que era portadora desta doença não podia viver em sociedade, não antigamente. A pessoa que era portadora desta doença teria de estar em locais isolados, vivendo só, pois não podia se aproximar de outras pessoas. Qualquer pessoa que se aproximasse do leproso, ele teria que gritar: imundo, imundo. Vamos ler assim em Levítico 13, 45 a 46, porque isto realmente era a lei que assim declarava. Levíticos 13, 45 a 46 diz assim: as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Então, vamos continuar. O próximo versículo. Sim, para aquilo ali vejo melhor sem os óculos. Bem, é interessante. Estou curado, aleluia, em nome de Jesus. Amém. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. Imundo e habitará, é imundo e habitará só. A sua habitação será fora do arraial.
Então o que é que a Bíblia nos fala acerca da lepra? A Bíblia nos fala que esta doença, que é, como já vimos, altamente transmitível, contagiosa, e nós enfrentamos nestes dias assim uma coisa parecida, não é? Nós temos assim uma ideia, é interessante que nós temos assim uma ideia daquilo que eles, um pouco, uma ideia daquilo que eles passaram. Nós vivemos em isolamento, não nos podemos estar em sociedade como gostaríamos, tivemos que estar isolados uns dos outros, a família teve que estar separada porque muitos não podiam estar com os avós, os netos não podiam estar com os avós, não podíamos estar com os pais. Então nós temos assim uma ideia desta doença. Então, e alguns infelizmente viram aqueles que partiram, não é? Viram alguns que partiram por causa do Covid. Então nós podemos ter uma ideia da dor, da separação que estes 10 leprosos enfrentaram ao terem de sair das suas casas, das suas famílias. Nós temos uma ideia do sofrimento que lhes ia na alma, na solidão física, emocional, do distanciamento forçado que eles teriam que ter da sociedade em que viviam. E olhem, eles nem sequer podiam ficar em suas casas, junto das suas famílias. E mesmo que isolados, eles não podiam ficar com as suas famílias, eles tinham que sair, tinham que ir para fora do arraial. Então, pela lei, estes leprosos não se podiam aproximar de Jesus, não lhes era permitido, não lhes era autorizado, não tinham esse direito, não lhes era permitido aproximar de Jesus. Mas havia uma coisa que a lei lhes permitia. E sabe qual é a coisa que a lei lhes permitia? Eles podiam gritar. Eles podiam gritar. Eles podiam clamar. Então a primeira coisa que eu e tu temos de fazer é gritar ao Senhor. Às vezes há coisas que nós não podemos. Há situações que nós enfrentamos. Há lutas, há tribulações. Há coisas que parece que nós estamos sós. Parece que ninguém quer saber. Parece que estamos isolados. Parece que só somos nós. Mas há uma coisa que a lei nos permite. Há uma coisa que a palavra nos permite. Que é gritar, que é clamar ao Senhor. Então, não silencies nos momentos de luta, nos momentos de dor, nos momentos de isolamento. Não podemos silenciar o nosso clamor. Então, o primeiro passo é não silencies o teu clamor. Eles, ao verem Jesus, eles disseram: Mestre, Jesus, tem compaixão de nós. E eles gritaram de longe para Jesus. Sabem, eu vejo assim, gritar significa assim, clamar, invocar, gritar por socorro. Eu imagino assim uma cena, os leprosos a dizerem uns para os outros: olha, Jesus está passando por aqui, mas nós pela lei nós não nos podemos aproximar. Mas há outro que diz assim: sim, pela lei não nos podemos aproximar. Os homens não vão permitir que nós nos aproximemos. As pessoas não vão deixar, a sociedade não vai entender. Mas há uma coisa que a lei nos diz que nós podemos fazer. E Pão diz outro leproso: qual é? Gritar. Nós podemos gritar para Jesus. Nós podemos clamar para Jesus. Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Às vezes nós temos que ser como estes leprosos. Às vezes parece que... Às vezes a vida não é fácil. Vamos ser sinceros. A vida não é fácil. Muitas vezes passamos por muitas dores, por muita luta, por muita tribulação. Mas sabem, a dor, o isolamento, a doença não pode calar o nosso grito. Não pode clamar o nosso clamor a Jesus, dizendo: Jesus, tem compaixão de mim. Muitas vezes as circunstâncias se levantam para nos silenciar, para nos fazer parar. Sabem qual é muitas vezes o objetivo do inimigo? Ele se levanta para fazer calar o meu e o teu clamor. O objetivo dele é silenciar o povo de Deus. Porque quando o povo de Deus clama, Deus ouve e Deus responde. Então é assim, o inimigo não quer ouvir que saia um clamor da tua boca. O inimigo não quer, ele não suporta o grito que sai da tua boca por Jesus. Ele suporta o grito para as manifestações, para as revoltas, para a anarquia, suporta o grito da música, o barulho infernal, mas ele não suporta o grito do clamor dos filhos de Deus. Ele não suporta o nome de Jesus na minha boca e na tua boca. Então é assim, não silencies
o clamor. Não nos conformemos com a vida que levamos, gritemos, vamos assim clamar ao Senhor nas situações que enfrentamos. Olha, o intuito do inimigo é calar o nosso grito, o nosso clamor. O inimigo, face às circunstâncias, quer o teu silêncio. Deus quer o teu clamor. E sabem porquê? Olha o que diz lá Isaías 43 e 4. Olha o que diz lá. Porque é que Deus quer que a gente clame e porque é que o inimigo não suporta o nosso clamor? O clamor dos filhos de Deus. O clamor daqueles que levam a sua dor a Jesus. Olha o que diz. Vós que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelado. Todos os montes e outeiros e o que é torturoso será retificado. E os lugares escabrosos serão aplanados. Olha, quando nós no deserto clamamos ao Senhor. Quando nós no ermo, sabem o que significa o ermo? O ermo significa um lugar despovoado e solitário. E o Senhor nos diz que no lugar despovoado, no lugar solitário, no lugar de isolamento, no lugar de dor, nós temos que clamar ao Senhor. É lá no deserto que nós temos que clamar ao Senhor. É no ermo que nós temos que clamar ao Senhor. Porquê? Porque quando clamamos ao Senhor, as veredas começam a ser endireitadas nas nossas vidas. O caminho do Senhor começa a ganhar forma na nossa vida. Deus começa a nos apontar uma direção, começa a nos apontar um caminho, uma passagem no meio do deserto. Então eu e tu temos que clamar, porque quando nós clamamos ao Senhor no deserto, no ermo, as coisas começam a endireitar. O milagre começa a acontecer, a cura começa a vir às nossas vidas. É no ermo que o Senhor começa a endireitar os nossos caminhos. É no ermo, é no lugar deserto que a nossa história, que a minha e a tua história começa a mudar. Como já lemos, o leproso tinha de estar fora da arraial, tinha de ir para o deserto, para um lugar ermo. Agora a pergunta é, quando estamos fora do arraial, no lugar ermo, somos uma voz que clama ou que se silencia? Porque muitos silenciam perante Deus quando enfrentam as dores, quando enfrentam a luta, quando enfrentam a tribulação, quando vão para o deserto se silenciam. O povo de Israel escolheu se silenciar. Sabe o que é que ele disse? Ele disse a Moisés, vai tu, fala tu, clama tu, nós ficamos aqui. O povo de Israel escolheu o deserto para murmurar, não para gritar e clamar ao Senhor. O que é que nós fazemos no deserto? Gritamos a Deus por socorro ou murmuramos no deserto contra Ele, dizendo, vai outro, fala por outro, como fez o povo de Israel. Moisés, vai tu, Moisés, que o Senhor fala contigo. Então nós temos que escolher, ou clamamos no deserto, no lugar ermo, ou nos silenciamos. O que grita ao Senhor, somos aqueles que gritamos ao Senhor, ou nos conformamos com a situação em que estamos a viver. No deserto, fora do arraial, ou clamamos a Ele e o nosso caminho se começa a endireitar, a apontar uma direção, uma saída, ou silenciamos a nossa boca para com Deus e andamos às voltas no deserto, nos tornando tristes, amargurados, silenciados, em depressão. Jesus deseja que tu clames a Ele. Jesus deseja que tu saias ao seu encontro. Jesus tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia de mim. Esse tem de ser o grito que sai da nossa boca no momento de luta, no momento de tribulação. O nosso pensamento tem de ser Jesus. O nosso grito tem de ser Jesus. O nosso clamor tem de ser Jesus. Porque só Ele tem a capacidade de mudar a nossa história, de nos apontar um caminho, de nos apontar a saída, de nos dar livramento. Ele está pronto a ouvir o teu grito. Ele está pronto a ouvir o teu clamor e a responder com a sua compaixão. Então, que os homens não impeçam o nosso clamor. Que a sociedade não silencie o nosso clamor. Que a doença não impeça o nosso clamor. Que as circunstâncias não silenciem o nosso grito. E que Satanás não feche a nossa boca. Amém? Então, o segundo passo para sermos purificados, para termos o nosso milagre, para sermos purificados, nós temos de confessar a nossa lepra.
Como assim? Para sermos purificados, temos de confessar a nossa lepra. Quando estes leprosos, fora do arraial, no lugar ermo, no lugar deserto, gritaram: Jesus, tem misericórdia de mim, eles estavam a confessar a sua lepra. Jesus sabia o que eles estavam. Jesus sabia porque é que eles não se aproximaram. Jesus sabia porque é que eles estavam de longe. Jesus sabia porque é que eles gritaram. E eles gritavam porque estavam a confessar a sua lepra. Eles ficaram de longe porque estavam confessando a sua lepra. Então nós temos de confessar. Olha, a Bíblia fala que Jesus não somente os viu. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós confessamos a nossa lepra, há uma coisa que Deus faz. Sabem o que é? A Bíblia fala que Jesus os viu lá de longe, que Jesus os viu. E não somente os viu, como lhes respondeu. Olha, é interessante, olha o que diz Isaías 30:19. Isaías 30:19 diz assim: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais. E olha o que diz: certamente se compadecerá de ti à voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Deus precisa ouvir a voz do teu clamor e ouvindo-a, Ele te responderá. Quando no meio da nossa dor, do nosso choro, clamamos a Deus, certamente Ele se compadecerá de nós, nos ouvirá e nos responderá. Jesus, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. E olha o que Jesus disse. Jesus fala lá no verso 14, ao vê-los, ao confessarem a sua lepra, ao vê-los, eles dizem assim, Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A resposta de Jesus foi para eles irem se mostrarem aos sacerdotes. Parece estranho, não é? Porque quando Jesus, muitas vezes, aqueles que vinham a Jesus, não é? Jesus dizia: olha, ser curado, recebe a cura, vê, anda. E estes 10 leprosos, Jesus disse: olha, vai e apresenta-te aos sacerdotes. Parece estranha esta resposta de Jesus. Mas porque é que Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes, e não disse, por exemplo, ide, vocês estão curados? Mas reparem, será que Jesus não disse isso? Porque é que Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes? Porque Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Sabem que há 2 capítulos em Levíticos destinados só à lepra. 2 capítulos só para esta doença, especificamente sobre esta doença. A Bíblia reservou 2 capítulos lá em Levítico para esta doença. Levítico 13 e 14. Então assim, os leprosos vieram a Jesus e cumprindo a lei, Jesus respondeu cumprindo a lei. Os leprosos abordaram Jesus através da lei, Jesus respondeu pela lei. Mateus 5, 17, 18 diz assim: não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E sabem o que é que a lei diz em relação aos leprosos? Como eu falei, Levíticos 14, 1 e 2. Vamos a Levíticos 14, 1 e 2. Olha o que é que a lei diz em relação aos leprosos. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação será levado ao sacerdote. Então estes leprosos optaram por abordar Jesus através da lei. E Jesus respondeu com a lei. E eles ficaram de longe e gritaram conforme a lei de Moisés. E lhes dizia para fazer. E Jesus lhes respondeu conforme a lei de Moisés. E Jesus não tinha qualquer problema nisso. Não havia nisto impedimento algum para a cura. Sabem porquê? Olha o que diz lá Romanos 10, 4. Sabem porquê é que Jesus não via nenhum impedimento nisto? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus sabia que ele era o fim da lei, que eles iam, mas o trajeto final acabava nele. Olha, Jesus estava à espera que os 10 voltassem.
Porque o fim da lei era ele. O fim da lei sou eu, diz o Senhor. Então ide. Mas voltai. Porque eu sou o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Jesus sabia que ele era o fim da lei, que nele se cumpriria toda a lei, os profetas. Olha, tudo, a lei aponta para Jesus. A lei indica Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Jesus sabia que ele veio para declarar que o novo tempo havia chegado sobre a humanidade. Deus em Cristo Jesus estabeleceu um novo sacerdócio. Jesus seria o sumo sacerdote, o único capaz de declarar o homem limpo, purificado. Então assim, agora voltando atrás, quando Jesus lhes disse assim, ide e apresentai-vos ao sumo sacerdote, e a lei nos diz assim, que no dia da sua purificação apresenta-te ao sacerdote, o que é que Jesus estava a dizer? Vocês estão curados! Hoje é o dia da vossa purificação. E a lei diz que quando é o dia, quando nós estamos curados, para nós nos apresentarmos, no dia da purificação, para nós nos apresentarmos. E Jesus diz, ide e apresentai-vos ao sumo sacerdote. O que Jesus estava a dizer? Vocês estão curados. Vocês estão limpos, podem ir, vocês estão curados. Então Jesus cumpriu a lei e estabeleceu o fim da lei nele mesmo. Hoje em dia, Jesus continua a anunciar ao homem, a responder a todo aquele que a ele clama, que hoje é o dia da sua purificação. Todo aquele que vem a Jesus diz assim, Jesus diz, apresenta-te a mim. Hoje é o dia da tua purificação. Hoje, tudo em dia. Olha, como já vimos, a lepra pode afetar todas as idades e ambos os sexos. Como já vimos, a lepra é caracterizada por manchas que podem aparecer em qualquer parte do corpo e torna a pessoa insensível ao toque naquela zona. A lepra hoje tem muitos nomes. O pecado tem muitos nomes. Mas todo o pecado, tal como a lepra, afeta toda a humanidade, independentemente do sexo ou da idade. O pecado, tal como a lepra, mancha a nossa vida. O pecado, tal como a lepra, nos levam para longe de Deus. E torna todo o homem insensível ao toque de Deus, ao chamado de Deus, para que vamos até Jesus, o sumo sacerdote, e recebamos dele a cura, a nossa purificação. Então qual é a tua lepra? Existe mancha de pecado em meu ser? Existe mancha de pecado em teu ser? Qual é a nossa lepra? Porque vimos que a lepra nos afasta de Jesus. A lepra nos leva para longe de Jesus. A lepra mancha. A lepra nos coloca em isolamento. Então, estamos insensíveis ao toque do Espírito Santo? Pois a lepra torna a pessoa insensível ao toque, à dor, ao calor. Essa pessoa fica insensível. Então nós estamos insensíveis ao toque do Espírito Santo. Pois bem, hoje o Espírito Santo te quer curar, quer que tu o sintas. Ele quer que tu sintas a sua presença aqui hoje. Ele quer te tocar, ele quer te curar. Ele quer dizer, hoje é o dia da tua purificação. Apresenta-te a mim, o sumo sacerdote. O Espírito Santo não só quer que tu o sintas, mas também quer que tu recebas o seu perdão, o seu amor. E Ele te quer libertar da acusação da lei. Sim, da acusação da lei. Sabem? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É o que a Bíblia fala. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqueles leprosos sabiam que tinham algo terrível pela lei. Porque a lei lhes dizia que eles não eram dignos. A lei lhes dizia que eles não podiam estar em sociedade, que eles não podiam viver em sociedade, que eles não eram bem aceitos. É isso que a lei diz. A lei nos mostra o conhecimento do pecado, que nós somos pecadores. Jesus nos quer libertar da lei. E Ele te quer libertar da religiosidade dos homens. Porque a lei é religiosidade. Quem fizer estas coisas, por estas coisas viverá. A lei é religiosidade. E Ele te quer apresentar a um sumo sacerdote puro, cheio de amor e compaixão
por ti, que tem o poder de declarar a tua cura, seja ela física, seja ela mental ou emocional. Agora vamos àquilo que eu falei no ponto 2, ele diz assim, o que é que diz lá 1 João 1,9? 1 João 1,9 diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, agora reparem, se nós confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas foi como falámos, olha, hoje é tempo de gritarmos a Jesus por misericórdia, de reconhecermos a nossa lepra, pois sem confissão não há purificação. Sem confissão de pecado não há purificação. E a igreja tem de entender, irmãos, nós temos de entender isto muito claramente. Porque às vezes as manchas não vão sair da nossa pele, o pecado não nos vai largar. Vamos continuar insensíveis ao toque do Espírito Santo, ao falar de Deus nas nossas vidas. Vamos ficar longe dele enquanto não confessarmos o nosso pecado. Olha, não chega a vir à igreja. Não chega a ler. Não chega. A lepra só sai com a confissão do nosso pecado. A cura para a lepra do homem, a cura para a minha lepra, é confessar o nosso pecado perante Jesus. Jesus está a limpar a sua igreja. O nosso pastor falou. Estamos a viver os últimos tempos. E Jesus está a santificar a sua igreja. E sabem o que é que Jesus fala da sua igreja, da sua noiva? Que ela será sem mancha e sem pecado. Será uma igreja sem mácula, sem lepra, porque Deus não tolera a lepra. O leproso tem de gritar, imundo, 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 e só depois de confessar a sua imundícia pode receber de Jesus a purificação. Hoje, para aqueles que gritarem por Jesus, para aqueles que gritarem a Jesus por compaixão, por perdão, o Senhor te diz, chegou o dia da tua purificação. Fica livre da tua lepra. Hoje chegou um tempo novo sobre a tua vida. Ser liberto, ser purificado, pois o sangue do meu Filho Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. O sangue do meu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça, de toda a mancha. Hoje nós não temos de viver com a lepra, com a mancha do pecado em nosso ser, longe de Deus. Não temos. Nenhum homem tem de viver com mancha. Nenhum homem tem de viver com lepra. Nenhum homem tem que viver longe de Deus. Porque há Jesus, aquele que se compadeceu de nós. Do nosso pecado, da nossa fraqueza, da nossa miséria. Todo aquele que vai até Ele, o sumo sacerdote, e nele crê, Jesus diz a mesma palavra. Eu te purifico, eu te limpo. Hoje é o dia do nosso milagre. Hoje é o dia da nossa cura. Hoje é dia de nos apresentarmos ao sumo sacerdote Jesus para que Ele decrete a nossa libertação da opressão, da depressão, do medo, do vício, da escassez, da doença, da angústia, da falta de perdão. Mas primeiro, confessa e depois recebe. Amém? O terceiro passo é voltarmos para a sua presença. O nosso pastor falou isso, aliás, as músicas, a Clarice. Amém. O Espírito é o mesmo, glória a Deus por isso. É tempo de nós voltarmos para a sua presença. Porque o Senhor tira as nossas manchas, o Senhor nos limpa para irmos para a sua presença. Porque para isso Ele não precisava de nos limpar. Porque é que Ele nos limpa? Para irmos para a sua presença. Porque Ele quer que nós estejamos na sua presença, porque Ele está connosco, Ele quer estar connosco, quer estar em nós.
Por isso é que Ele nos limpa, porque Ele é puro e quer estar juntamente connosco e por isso Ele nos purifica. Olha, Jesus os curou, Jesus os enviou ao sacerdote pela lei. Pois pela lei um sacerdote podia declarar a cura de um leproso. Mas só Jesus, o sumo sacerdote, pode declarar a salvação do homem. Atos 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como já vimos, o fim da lei é Cristo. A salvação é Cristo. O sacerdote pode nos declarar limpos. Sabem, nós temos muitos sacerdotes hoje em dia que nos declaram limpos. Para fazermos o que quisermos. Estás limpo. 3 Ave Marias, 4 Padre Nossos, estás limpo. Temos muitas pastores em igrejas que declaram uma declaração imunda limpa. Qualquer sacerdote pode declarar um homem limpo. Mas só Jesus verdadeiramente pode limpar. Só Jesus verdadeiramente pode salvar. Então, assim, é importante nós entendermos assim, nós entendermos isto. Jesus enviou a sua palavra os curou enquanto iam. Mas como nós também falamos, Jesus desejava a vinda de todos eles para receberem a salvação. Jesus, como nós já falamos, Jesus ficou surpreendido, porque assim, eu sou o fim da lei. Eu mandei-os ir, mas eu mandei-os vir. Porque a palavra de Deus tem um trajeto de ida e tem trajeto de vinda. A palavra de Deus diz que toda a palavra que sai da sua boca não voltará. Então ela tem uma volta. Toda a palavra de ida tem uma volta. Porque ela não volta para trás vazia. Então ela esperava que aqueles leprosos viessem. E mais do que declarar a cura destes leprosos, Jesus queria declarar a salvação sobre todos eles. Jesus, como vimos, até ficou surpreendido pelos outros 9 não terem voltado. Olha o que diz lá Lucas 17:19. Então Jesus lhes perguntou: não eram 10 os que foram curados? Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Jesus sente a falta. Jesus sente a falta dos outros 9. Jesus deseja os outros 9. Jesus sente a minha falta e a tua falta. Jesus sente a falta de todos aqueles que não vão até Ele. Onde estão os outros? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha, eu quero te dizer algo bem evidente no texto. Dos 10 leprosos, todos foram curados, mas apenas um foi salvo. Apenas um recebeu a salvação. Então, e o que é a salvação? João 17:3 diz-nos o que é a salvação. Jesus falando diz claramente o que é a salvação. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, olha, a salvação, a vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Agora eu vou-te dizer, dos 10 leprosos, só um conheceu a Jesus. Só um teve a salvação. Só um teve a vida eterna. Todos ouviram, todos gritaram por ele, todos ouviram a resposta que saiu da sua boca, todos foram curados, mas só um foi salvo, só um quis conhecer, só um veio à presença de Jesus dando glória a Deus em alta voz com gratidão em seu coração. Porque lá diz assim, um dos 10, lá em Lucas 17, 15 e 16, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com os rostos em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Queremos somente o seu milagre ou a sua presença? Clamamos a Ele na ida e damos glória a Deus na volta?
Porque este samaritano foi, sabem o que é este samaritano? Ele, todos estes foram todos para lá, todos foram para lá gritando imundo, 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 mas apenas um fez o caminho de volta gritando santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus dos exércitos todo-poderoso. Todos foram para lá, mas só um veio dando glória a Deus, só um veio dizendo santo, santo, santo. Olha, vou-te dizer, enquanto não vieres para cá, continuarás a ser imundo. Enquanto declarares a tua santidade em Cristo Jesus, continuarás a declarar a tua imundice. Que queres declarar a tua imundice ou a tua santidade em Cristo Jesus? Este leproso foi o único que foi para lá gritando imundo, mas veio para cá gritando curado, curado, curado. Santo, santo é o Senhor. Porque a Bíblia nos fala que ele veio dando glória a Deus. Santo, santo, santo. Temos santificado a Deus em nossas vidas. Temos santificado a Deus em nossa vida. Os que apenas querem sua cura, gritam de longe. Quando estão desesperados, eles gritam. Até gritam. Muitos, por causa da infinita misericórdia de Jesus, até recebem uma palavra de cura. Até recebem o seu milagre. Mas quando veem que estão curados, nunca chegam a voltar para conhecer Jesus. Nunca chegam a voltar para conhecer Jesus de perto. Estes que apenas querem a cura, conhecem o Deus de longe, gritam de longe, escutam a voz de Deus de longe, recebem a cura e mesmo assim continuam longe de Deus, sem ouvir aquela palavra de Jesus, que só pode ser dita aos que fazem o caminho de volta. A tua fé te salvou. Só os que fazem o caminho de volta é que podem ouvir da boca de Jesus: a tua fé te salvou. Sabem? Lá fora estão muitos que foram curados por Deus. Lá fora foram muitos que foram curados por Deus, que receberam bênçãos, que receberam milagres. Eles foram, mas nunca voltaram. Mas o Senhor é um Deus misericordioso e é esses também que Deus é que ir buscar, que Deus é que ir resgatar. E é isso que eu e tu estamos aqui a fazer. Porque aqueles que voltam para a presença são aqueles que Deus manda novamente para resgatar aqueles que não vieram. Foi por isso que Deus diz: vai buscar os outros 9. Vai buscar os outros 9, porque eu curei 10, porque eu purifiquei 10, porque eu santifiquei 10, porque eu quero que 10 venham à minha presença gritando: santo, santo é o Senhor. Então vai. E vai e chama os outros 9. Salva. Em meu nome os outros 9. Declara em meu nome que há salvação, que há cura, que há libertação, que eles podem estar curados fisicamente, mas precisam de cura espiritual. Precisam de me conhecer verdadeiramente quem eu sou. Ele é para nós um Deus de perto ou um Deus de longe? Sabem qual é o maior milagre de todos? Não é cura física. O maior milagre é conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. Dos leprosos, todos puderam dizer que foram curados por Jesus. Mas só um pode dizer que verdadeiramente o conheceu. Queremos apenas a sua cura ou também desejamos a sua presença? Os que querem apenas a sua cura se limitam a ir. Mas os que querem a sua presença, eles não somente vão, mas eles voltam. Voltam dando glória a Deus. Voltam gritando santo, santo, santo. Voltam para se prostrar com o rosto em terra aos pés de Jesus. Os que querem a sua presença, os que querem conhecer Jesus e serem conhecidos por Jesus, voltam todos os dias para o lugar secreto. Voltam todos os dias para a sua presença. Voltam todos os dias para os pés de Jesus. Voltam todos os dias para a leitura da palavra. Voltam todos os dias para o lugar da intimidade, onde estão aos pés de Jesus. Aqui está uma igreja. Os nossos pastores, é uma igreja que convoca os seus filhos a virem para perto, a conhecê-lo de perto. Por isso é que muitos se levantam. Por isso é que há muita murmuração, porque nós queremos ensinar o Evangelho como ele é. Nós queremos que as pessoas venham para perto de Jesus, não fiquem de longe.
O Evangelho de Cristo é um Evangelho de perto, de proximidade, de intimidade. Jesus é o nosso... Jesus, quando foi para o céu, para junto do Pai, sabe o que é que Ele enviou? O Paracleto. Sabe o que é o Paracleto? É aquele que anda junto conosco, em todo o tempo, em todo o momento. Nós queremos o Paracleto em nossas vidas. Nós queremos o Espírito Santo em nossas vidas. Em todo o tempo, em todo o momento. É o Paracleto que nós queremos. É a sua companhia que nós queremos. É a sua presença que nós queremos. E para terminar, eu quero que tu vás para Lucas 17, 18. Lucas 17, 18. Diz assim, olha, é interessante o que Jesus falou. Assim, à primeira vista até parece assim um bocadinho agressivo assim à primeira vista. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Sabem o que é um estrangeiro? E muitos já se sentiram assim. Já não se sentem mais em nome de Jesus, mas muitos já se sentiram assim. Estrangeiro é aquele que tem nacionalidade diferente daquela do país onde está. Estrangeiro é aquele que pertence a outra região, a outro grupo, a outra classe, a outro meio que não aquele onde está. Estrangeiro é um estranho, é um forasteiro. Este leproso samaritano recusou-se. Reparem, algo muito interessante, que ele recusou-se a ser um estrangeiro para Jesus. Como assim? Ele recusou-se a ser um estrangeiro, olha, porque ele não queria ser um estrangeiro, um estranho, ele não queria ser alguém com outra nacionalidade, ele não queria pertencer a outro grupo, ele não queria pertencer a outra classe, ou estar noutro meio, ele queria estar na presença de Jesus. Ele não tinha características de estrangeiro, ele não podia ser estrangeiro. Oh Senhor, como é que eu sou estrangeiro? Eu estou aqui. Eu não quero estar no outro lado, eu não quero estar noutro meio, eu não me identifico com os outros, eu não me identifico com as opções dos outros. Como é que eu sou estrangeiro? Eu estou aqui, é na tua presença que eu me identifico. Eu não sou estranho, eu não sou estrangeiro para ti, eu estou aqui perante ti. Conhece-me, Jesus. Então ele não queria ser estrangeiro. E ele recusou-se a ser estrangeiro. Não, eu pertenço aqui. Eu pertenço a este meio. Eu pertenço a Jesus. Este samaritano veio para ficar na presença de Jesus. Eu vim para estar na presença. Eu vim para estar na presença, para viver a presença, para conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. E é por isso que nós vamos a Cristo todos os dias, para conhecê-lo e para ser conhecido por Deus. Nós não somos estrangeiros para Jesus. Não somos estrangeiros, não ficamos de longe. Nós nos identificamos com o mundo, nós vimos para Jesus. E olha que interessante. E olha o que Jesus lhe disse. Lá, Lucas 17, 19. Jesus disse-lhe assim: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. E isto às vezes parece assim... Mas sabem, isto é profundo. Sabe o que é que Jesus está... Este samaritano se prostrou aos pés de Jesus sendo estrangeiro, mas quando Jesus lhe disse, levanta-te, a tua fé te salvou, ele estava a declarar aquele estrangeiro, aquele samaritano, como um filho de Deus, como um cidadão do reino, porque todo o que recebe a salvação, recebe a cidadania do reino. Recebe o reino, recebe uma nova cidadania, recebe uma nova filiação. Quem Deus diz, eu te salvei, passa a ser filho de Deus. E quem é filho não é estrangeiro. Quem é filho não é estrangeiro, faz parte da família, faz parte da casa. E Jesus diz, ei, levanta-te porque eu te salvei, tu já não és mais estrangeiro. Tu agora és meu filho. Tu agora tens outra nacionalidade. Tu agora pertences ao meu reino. Quando nos prostramos aos pés de Jesus e nos rendemos a Ele de todo o nosso coração, recebemos dele uma nova cidadania e uma nova paternidade. Quando nos prostramos aos pés de Jesus e nos rendemos a Ele de todo o nosso coração, recebemos dele uma nova cidadania, uma nova paternidade, passamos a ser filhos e filhas de Deus. Tu e eu somos filhos e filhas de Deus.
temos uma nova paternidade, temos um pai, temos uma família, temos um reino, uma nova identidade. Este samaritano veio a Jesus como um estrangeiro, mas saiu da sua presença como cidadão do reino. Veio até Jesus como um forasteiro, mas saiu da sua presença como filho. Porque só Jesus pode fazer assim, de um momento para o outro. Só Jesus pode dar uma nova cidadania. Há tantos requisitos que a lei nos pede. É isto, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E para tu teres uma cidadania tens que fazer isto, 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 isto. E tens que ter isto, 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 isto. E Jesus diz, não, para teres uma cidadania, rende-te aos meus pés. Vem-me conhecer, vem ter relacionamento comigo e eu te dou instantaneamente pela tua fé a minha cidadania. Eu te faço cidadão do reino agora, neste momento. Recebe a minha cidadania, recebe, se é cidadão do reino. Toma o meu espírito, toma esta nova identidade de filho. E vai, tu és filho. Primeiro João 3:1. E é o último que nós vamos falar, o último verso. Diz assim, olha que interessante, assim, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E olha o que diz a seguir. E de facto, não há dúvida alguma, de facto, verdadeiramente, tu és, eu sou filho de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto, nós somos filhos de Deus. Lembram-se o que estes leprosos gritaram para Jesus? O que é que eles gritaram para Jesus? Disseram, Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, compadece-te de nós. Jesus, tem compaixão de nós. Olha, quando gritamos a Deus por compaixão, recebemos o seu amor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Sabem porquê? Porque quando eu e tu gritamos a Jesus por compaixão, nós recebemos o seu amor. Amor é a resposta ao nosso pedido de compaixão. Quando Deus se compadece de nós, porque Ele se compadeceu de nós, porque Ele nos ama com amor inexplicável. Ele só nos compadece de nós. Sabe porque é que Ele tem compaixão de nós? Porque Ele nos ama com um amor inexplicável. E então a sua compaixão é o fruto do seu amor por mim e por ti. A sua compaixão é o fruto do seu amor pela humanidade. Olha, Deus já te amava. O que eu te quero dizer com isso é que Deus já te amava antes de tu gritares por compaixão. Ele só queria que tu lhe gritasses por compaixão para te dar o seu amor, para te fazer filho. Compaixão é a expressão do seu amor para com a humanidade. Porque Ele te ama, Ele se compadece de ti. Porque Ele te ama, Ele te vê. Porque Ele te ama, Ele responde ao teu grito, ao teu clamor. Porque Ele te ama, Ele te quer adotar como filho. Porque Ele te ama, Ele te quer dar uma nova cidadania. Tudo aquilo que tu tens a fazer é o que este samaritano fez. Te prostrares aos pés de Jesus para conhecer o teu papá, o teu Abba Pai. Pois Deus é o Salvador. Pois Deus é a vida eterna. Então, sim, esta mensagem é uma mensagem, sim, que o Espírito Santo quer transmitir à sua igreja hoje. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está às portas. E nem todo o que me grita, Senhor, Senhor, entrará. Não basta gritar. Temos de voltar para a sua presença. Temos de estar na sua presença. Eu não sei o que é que eles te dizem lá fora sobre a graça. Mas quando a compaixão de Deus, ou quando o amor de Deus se expressa
nós recebemos graça. E graça nada é mais do que termos a possibilidade de andar na sua presença. Não sei o que é que te dizem sobre a graça, mas graça é andar na presença. Graça indica a presença. Sabem, quando Jesus Cristo foi àquela cruz, a primeira coisa que aconteceu quando Jesus suspirou e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a primeira coisa que ele fez foi aquele véu que fazia a separação entre o santo dos santos e o santo lugar se rasgasse. Graça é estar na presença. Graça é estar no lugar santo. E eu não vejo isso como uma permissão para pecar. Eu não vejo isso. A Bíblia não nos mostra isso. Não nos mostra a graça como uma permissão para pecar. A lei de Jesus nos mostra que a graça é para nós entrarmos no Santo dos Santos. Para entrarmos à sua presença. Para sermos purificados verdadeiramente. Para sermos preparados. Porque Jesus está a vir. O Espírito Santo quer te tocar. Ele não está aqui para te condenar. Esta mensagem não foi para te condenar. Não foi para me condenar. É uma mensagem de amor. Porque Ele te ama, Ele só quer agora ouvir o clamor dos seus filhos por compaixão. Jesus está dizendo: olha, filho, eu te purifico, não te manches. Filho, eu te limpei, não te manches. Filho, não te isoles. Filho, não fujas de mim. Filho, não fiques insensível ao toque do meu Espírito Santo. O Espírito Santo vai tocar esta manhã. Não para te julgar. Não para te condenar. Não. Ele só quer... Tu és um daqueles 9, porventura, que ainda não regressaste. Que só fizeste o caminho de ida, mas não fizeste o caminho de vinda. E Jesus hoje está-te a chamar: vem, meu filho, venha à minha presença, vem para que eu te diga: a tua fé te salvou. Talvez tu estiveste longe, talvez tu estiveste gritando de longe, talvez estiveste clamando de longe, talvez tu recebeste a tua cura e ficaste lá longe, com a tua cura, com a tua bênção, mas viste que a tua cura não te trouxe a paz, que a tua cura não te trouxe a felicidade, que a tua cura não te trouxe a alegria. E tu pensavas que a tua cura ia-te trazer para perto, ia-te fazer ser aceite, ia-te fazer ser amado, mas percebeste que tu recebeste uma cura, mas continuas a estar sozinho, num lugar solitário, num lugar deserto, num lugar ermo. Agora o Espírito Santo vai falar. Eu vou pedir à igreja que tenha a amabilidade de ficar de pé. Aqueles que puderem e que quiserem. O Espírito Santo vai falar contigo. Olha, Jesus está passando por aqui. E Jesus disse assim: anda, apresenta-te a mim. Vem, apresenta-te a mim. Vem, apresenta-te a mim. Vem, apresenta-te a mim. O Espírito Santo vai passar aqui, vai tocar vidas, vai purificar vidas, vai restaurar vidas, vai dizer: a tua fé te salvou. Hoje é o dia da tua libertação. Hoje é o dia de tu deixares de viver isolado, deixares de viver só, sentindo-te só. Jesus está passando por aí, Ele vai tocar a tua vida. Ele vai tocar-te, Ele vai te amar. Porque Ele é amor, Ele é amor. E Ele mal tu abras a boca gritando por compaixão, Ele vai te abraçar, Ele vai te amar porque Ele é amor. Mas se há alguma coisa para tu confessares hoje, confessa. Por favor, irmão, confessa. Confessa.